Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Leandro Fajan. Nesse vídeo nós vamos explicar para você o que acontece depois da prova. Se você é um candidato para o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo e realizou a prova, que foi aplicada no domingo, dia 21 de outubro de 2018, agora você deve estar aguardando o resultado para saber se foi aprovado e o que vai acontecer daqui em diante. Como vai funcionar as próximas etapas, como que funciona a nota de corte, classificação, convocação, quando você vai assinar posse, quando que você de fato precisa apresentar toda a documentação exigida pelo concurso. Então nesse vídeo eu vou explicar para você todos esses assuntos, esclarecendo, tenho certeza disso, a maior parte das dúvidas de todos os candidatos que estão participando desse concurso público. Então assiste o vídeo até o final, peço a sua colaboração, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, páginas do Facebook, com seus amigos, pois quanto mais candidatos tiverem acesso a essas informações importantes e saber realmente como que é o funcionamento do concurso, eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas que, assim como você, provavelmente possuem dúvidas referente ao funcionamento do concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A primeira coisa que nós vamos falar nesse vídeo é referente ao resultado dessa prova. Você fez a prova no dia 21 de outubro e agora você vai aguardar o resultado. Como que funciona e quando esse resultado ele é divulgado? O que é importante para a gente entender e analisar nesse momento é que o resultado, na verdade, ele possui etapas diferentes. A primeira etapa de um resultado que vai ser divulgado pela VUNESP é a divulgação do gabarito oficial. O que seria um gabarito? Um gabarito, vou mostrar na tela para vocês, ele é uma tabela onde vai ter todas as questões e a resposta certa de cada uma dessas questões. Vou dar um exemplo. Questão de número 1, a resposta certa seria a alternativa B. Questão de número 2, a resposta certa seria a alternativa C. E assim por diante. Pois bem, isso é um gabarito. Gabarito oficial divulgado pela VUNESP. Geralmente, ele é divulgado de 2 a 3 dias após a aplicação da prova. A prova é aplicada num domingo, geralmente terça ou quarta-feira. A VUNESP disponibiliza isso no site dela, onde você vai ter acesso a esse gabarito oficial. Toma cuidado, pessoal, porque muitas empresas, cursinhos e sites costumam divulgar gabaritos extra-oficiais, antes do prazo. Por exemplo, no domingo que vocês fizeram a prova, provavelmente à noite já vai ter gabarito extra-oficial rodando pela internet. Esse gabarito nada mais é do que uma equipe, geralmente de professores, que avaliam a prova e falam qual é a resposta certa. Mas é muito comum que nesse gabarito extraoficial ocorram alguns erros e você dificilmente vai conseguir saber exatamente se aquele gabarito é o gabarito referente à sua versão de prova. Isso muitas vezes confunde o candidato e faz com que ele desanime, pensando que reprovou. Toma cuidado, eu recomendo que você não perca tempo olhando o gabarito extra-oficial. Aguarde, são 2 ou 3 dias, não tem problema nenhum. Usa esse tempo que você tem disponível para treinar para o teste físico, vai treinar flexão, abdominal, correr um pouquinho, são 2 ou 3 dias. Quando a VUNESP divulgar o gabarito oficial, aí sim, você vai no site da VUNESP, faz login na área do candidato e ali vai estar o gabarito referente à sua versão de prova. Você vai conseguir ver exatamente as questões que estavam certas e comparar para ver quantas questões você provavelmente acertou ou errou. Uma coisa que é muito importante para você entender: como que você vai saber através desse gabarito quais as respostas que você colocou lá na VUNESP? Todo candidato, quando termina a prova, ele pode trazer para casa uma folha, uma espécie de rascunho, aonde você anotou todas as respostas que você colocou na prova. Seria como se fosse uma colinha, você traz isso para casa. E aí é só você comparar essas anotações que você trouxe com o gabarito oficial divulgado pela VUNESP. Por exemplo, se no gabarito oficial da VUNESP está dizendo que a resposta correta da questão de número 1 é a B, e você colocou na sua anotação a alternativa C, provavelmente você errou. Então é só você fazer esse comparativo, ver quantas questões você provavelmente acertou ou errou. Mesmo assim, isso não é 100% garantido. É muito comum que alguns candidatos acabem cometendo erros na hora de passar a resposta limpa para o gabarito. Então muitas vezes você acredita que colocou, por exemplo, a alternativa B, mas na verdade, na hora de passar para o gabarito lá na prova, você acabou se confundindo, marcou a alternativa C, acabou errando sem querer. Esses errinhos, pessoal, geralmente acontecem em todo concurso público. Por isso que a consulta no gabarito, ele te dá apenas uma noção, não é algo exato, não é algo específico. Mas é muito importante, pelo menos para você ter uma ideia de quantas questões aproximadamente você acabou acertando. Essa é a primeira etapa do resultado que será divulgado pela VUNESP. A divulgação do gabarito
oficial. Se você não trouxe aquela sua anotação, aquela sua colinha da prova, infelizmente não tem como você saber através do gabarito quantas questões você acertou. Você não tem anotado em nenhum lugar quais foram as alternativas que você marcou lá na prova. O único jeito agora é você aguardar a próxima etapa, que é a divulgação do resultado preliminar. Eu vou explicar ele daqui a pouquinho. Mas para quem trouxe a anotação, já consegue ter uma noção logo 2 ou 3 dias após a realização da prova, verificando o gabarito. Para facilitar, nós também divulgamos todas essas etapas, conforme esses resultados vão sendo divulgados, nós deixamos tudo isso disponível em uma página específica dentro do nosso site. Você pode acessar do seu celular ou do seu computador a página www.concursopm.com.br/resultado. Todas as informações que você precisa saber referente às etapas do resultado da prova estarão disponíveis nessa página. Salve essa página nos seus favoritos e acompanhe ela diariamente. É um conteúdo de extrema importância para todos os candidatos no concurso público da Polícia Militar. concursopm.com.br/resultado. Pois bem, após a divulgação do gabarito, como eu acabei de explicar para vocês, a próxima etapa é a divulgação do resultado preliminar. Esse resultado preliminar ele é mais preciso. O que seria o resultado preliminar? Quando você fez a prova no dia 21 de outubro, você precisou preencher a folha de resposta. Essa folha de resposta, você deve lembrar, é uma folha pequena, onde tem todas as 60 questões da prova e as alternativas de cada uma delas. Depois que você chegou à sua decisão final, por exemplo, na questão de número 1, eu vou responder a alternativa B. Você precisa marcar nessa folha de resposta, riscar o quadradinho na questão de número 1, riscar o quadradinho alternativa B. E aí fazer a mesma coisa em todas as 60 questões da prova. Você preenche essa folha de respostas e entrega para o fiscal da VUNESP que estava lá no dia. Essa folha de resposta que você entregou, todas elas, de todos os candidatos, serão passadas em um computador, serão escaneadas em um computador. E esse computador vai registrar a quantidade de acertos que cada candidato teve. Nesse momento, a VUNESP vai disponibilizar no seu site um botão chamado Resultado. Quando você acessar a página do seu concurso no site da VUNESP, que nesse caso do seu concurso é www.vunesp.com.br/PMES1803. Isso daí eu acredito que você já sabe. Essa é a página do seu concurso lá do site da VUNESP. Pois bem, quando você acessar essa página no site da VUNESP, vai ter um botão disponível chamado Resultado. Quando você clicar nesse botão Resultado, a VUNESP vai pedir para que você faça login no site, usando o seu CPF, sua senha de cadastro, normalmente. Quando você fizer o login, vai aparecer o seu resultado na prova. Mas dessa vez é o resultado certo, não é o aproximado. É o resultado de acordo com as respostas que você realmente preencheu lá na folha de respostas e que foi computado quando a VUNESP fez aquela correção, como eu acabei de explicar para você. Ali vai estar marcando quantas questões você acertou em português, matemática, história, geografia, informática, administração pública, todas as matérias. E qual foi a quantidade total de acertos que você teve nessa prova. A regra é muito simples. Para ser aprovado na prova, você precisa atingir pelo menos 50% da pontuação total. A pontuação máxima, pessoal, a pontuação total, seria o equivalente a 60 pontos. São 60 questões, cada questão vale 1 ponto. Ou seja, a pontuação total, 60 pontos. Para ser aprovado, você precisa, no mínimo, de 30 acertos. Se você acertar 29, você reprova e nem sequer vai ter a sua redação corrigida. Quem reprova nas questões não tem direito nem mesmo a ter a redação corrigida. Isso é muito importante explicar, pois é uma dúvida comum de muitos candidatos. Leandro, eu fui mal na prova, tirei 29, 28 acertos. Se eu for bem na redação, tenho chance de ser convocado? Não, porque sua redação não vai nem sequer ser corrigida. Para ter o direito da sua redação ser corrigida, você precisa, obrigatoriamente, atingir pelo menos 50% da prova. Se ficar com 29 acertos, 28, 27, você reprovou automaticamente e sua redação não será corrigida. Agora, se você conseguiu acertar 30 questões ou mais, aí sim a VUNESP vai corrigir a sua redação e atribuir uma nota a ela. A regra para a redação é a mesma. Para ser aprovado, você precisa atingir pelo menos 50%. A nota máxima da redação são 40 pontos. Ou seja, você precisa de pelo menos 20 pontos para ser considerado aprovado. Se você tirar 19 pontos, 999, você reprova. 19,999 não é igual a 20. 19,999 não é igual a 20. Então, se você tirar uma nota dessa ou inferior,
Você está reprovado e não tem nenhuma possibilidade de ser convocado para realizar a próxima etapa. Agora, se você também atingiu pelo menos 50% na redação, nesse caso você foi aprovado na primeira etapa do concurso público, que é a prova de escolaridade. Mas isso não significa que você vai ser convocado para realizar as próximas etapas. Essa convocação vai depender da sua nota, se ela vai estar dentro da nota de corte e se você conseguiu ficar classificado para participar das próximas etapas. Mas calma, eu vou explicar isso melhor durante esse vídeo. Antes de avançar para essa parte de classificação e nota de corte, é importante eu explicar o seguinte. Esse resultado que nós estamos falando aqui, o resultado preliminar, que vai ser divulgado no site da VUNESP, ele demora aproximadamente de 30 a 45 dias após a realização da prova. Apenas uma média, tá, pessoal? Pode ser que saia um pouco antes, pode ser que saia um pouco depois. Isso é apenas uma previsão. Ele costuma ser de 30 a 45 dias após a realização da prova de escolaridade. E por que esse resultado ele é chamado de preliminar? Pois bem, ele é preliminar, pois ainda tem a possibilidade do candidato que não concordar com uma questão ou outra entrar com recurso. Pois bem, vocês já entenderam o que é um resultado preliminar. Esse recurso, pessoal, ele também pode ser interposto contra a redação, da mesma forma que é contra a prova. Se você não concordar com a nota que foi atribuída na sua redação, você pode elaborar um recurso, explicar, argumentar, dizer para a VUNESP o porquê que você não concorda com a nota que ela te deu na redação e ela vai avaliar. Caso ela concorde, ela pode ou não alterar a nota da sua redação. É muito mais raro conseguir êxito em uma redação, tá, pessoal? Porque você não tem muito argumento. O que você vai questionar contra a correção de uma redação? É um pouquinho mais complicado, mas enfim, é um direito seu como candidato. Se você tiver interesse, você pode sim entrar com recurso contra a redação. Após a VUNESP analisar todos esses recursos, ela vai verificar quem tinha razão e quem não tinha, vai fazer todos os ajustes necessários, caso tenha alteração de nota, de pontuação, e aí ela vai divulgar o resultado definitivo, também muito conhecido como resultado final. Esse resultado não tem mais alteração. Já todos os recursos já foram julgados e é a nota que de fato vai ser levada em consideração até o final do concurso. Essa é a terceira etapa do nosso resultado. Então, quando a gente fala em resultado da prova, são essas três etapas. Primeira etapa, a divulgação do gabarito. Segunda etapa, divulgação do resultado preliminar. Os candidatos veem o resultado, recorrem, questionam, a VUNESP avalia tudo isso e depois vai lá e divulga o resultado definitivo. O resultado final, que seria a nossa terceira e última etapa da divulgação do resultado. Esse resultado final não mexe mais. Então, ali, obrigatoriamente, se você conseguiu acima de 30 pontos nas questões e acima de 20 pontos na sua redação, você foi aprovado. Conseguiu uma nota final, pelo menos 50 pontos, está aprovado. E aí começa a dúvida referente à convocação, nota de corte, classificação e quando de fato você vai realizar as próximas etapas. Eu vou explicar isso para vocês agora. Funciona assim, a Polícia Militar não vai convocar para realizar as próximas etapas todos os candidatos que forem aprovados. Para você ter uma noção, todos os anos, mais de 100 mil pessoas se inscrevem para realizar a prova de escolaridade e muitas vão ser aprovadas. Geralmente, 30, 40 mil pessoas conseguem ser aprovadas na prova. Não tem como a Polícia Militar realizar, por exemplo, o teste físico com 50 mil pessoas. Ia demorar mais de um ano para terminar tudo isso. Não dá. A Polícia Militar sempre determina um número específico e esse número ele é previsto no edital. O concurso que você está participando determinou que o número de candidatos que vão ser convocados para realizar as próximas etapas será de 17.200 candidatos. Apenas isso. Os 17.200 primeiros colocados serão convocados para realizar as próximas etapas. Leandro, e como eu sei se eu vou ser chamado para realizar essa próxima etapa? Bom, funciona assim, pessoal. A VUNESP vai pegar o resultado final, aquele resultado definitivo, e vai montar uma lista. Imagine o seguinte, imagine que você está mexendo no Excel, e aí você coloca lá todos os candidatos que fizeram a prova e foram aprovados, acima dos 50%, como a gente já falou. Todos eles colocados numa planilha ali do Excel. Aí a VUNESP vai e ordena essa lista por nota. Ela quer saber qual é o candidato que teve a maior nota. Esse cara está em primeiro lugar. Depois dele a gente tem o candidato que ficou em segundo lugar, em terceiro lugar, quarto, quinto e vem descendo. Quando essa lista chegar na posição de 17.200, opa, esse é o número que a polícia vai chamar. Vocês lembram?
O candidato que tiver em 17.200 é o último que será convocado. Mas tem um detalhe que é muito importante, tá? Digamos que esse candidato que está em 17.200 tirou a nota 61,145. Uma nota quebrada. A nota da redação ela é uma nota quebrada, tá, pessoal? Ela não é nota redonda. Então esse cara que está em 17.200 tirou a nota 61,145, por exemplo. Certo? Se houver outros candidatos com a mesma nota que a dele, todo mundo vai ser chamado. Com a mesma nota. É justo. São os candidatos que estão empatados. Isso, pessoal, é chamado de nota de corte. A nota de corte é a nota que o candidato na posição final tirou. Como que a gente sabe, Leandro, qual vai ser a nota de corte esse ano? Só se você tiver uma bola de cristal. Como que você vai saber qual a nota que o candidato que vai ficar em 17.200 vai tirar? É impossível. Você só consegue saber isso depois que todas as provas forem corrigidas, todas as redações. Não tem como prever isso antes. Muitos candidatos ficam perguntando qual será a nota de corte esse ano. Pessoal, só dá para você saber qual vai ser a nota de corte depois que a VUNESP corrigir todas as provas, corrigir as redações e divulgar o resultado definitivo. Antes disso, não tem como você saber. Você pode pegar uma média baseada nos últimos concursos, mas essa média varia demais. Tem concurso que a nota de corte girou em torno de 61, tem concurso que ficou próximo a 67. Varia muito a nota de corte, então não tem jeito, você precisa esperar a VUNESP corrigir para divulgar essa nota de corte. Mas a nota de corte é a nota que o candidato na posição 17.200 tirar. A nota que ele tirar é a nota final. Se você ficar empatado com ele, você vai junto. Agora, se você tirar um centésimo abaixo dele, você está fora, você não está mais empatado. Vou te dar um exemplo. Leandro, o candidato em 17.200 tirou 61,145. Eu tirei 61,144. Um centésimo abaixo dele. Eu não posso ser chamado? Não. Você não está empatado com ele, você não está na nota de corte. Você está fora da classificação e não vai ser convocado. Apenas ele e os empatados com ele é que serão chamados. Você, no caso, não está mais empatado, ficou fora e não será convocado. Deu para entender como que funciona nota de corte e classificação? Classificação seria ficar entre os 17.200 primeiro. Você está classificado para continuar no concurso e participar das próximas etapas. Certo? Leandro, eu ouvi muita gente falar, conversei com um policial, amigo meu, e ele disse que posso ficar tranquilo que vai ter segunda chamada. Pessoal, já fazem aproximadamente uns 6 ou 7 anos que a Polícia Militar não faz mais convocação de segunda chamada. Antigamente ela fazia segunda chamada, terceira chamada, teve edital que ela fez quarta chamada. Só que já tem uns 7 anos mais ou menos que ela não faz mais isso. Ela não trabalha mais com convocação de chamadas. É uma chamada única por edital. Tudo bem? Então não tem essa possibilidade, a menos que ela mude isso agora, o que eu acho muito difícil. A Polícia Militar não realiza mais convocações através de chamadas. Então é uma chamada única. Infelizmente, se você não se classificou, provavelmente você tem que continuar acompanhando. 2019, provavelmente teremos um novo concurso. Você se inscreve, participa novamente e tenta atingir uma nota para se classificar. Bom, agora, se você conseguir se classificar e ficar entre os 17.200 primeiros colocados, nesse caso, você vai ser convocado para as próximas etapas. E aí, vamos começar a explicar agora referente aos prazos. Primeira coisa que é importante você entender. Leandro, se eu me classificar, eu já sou policial? Não. Você passou apenas na primeira etapa do concurso. Agora você vai ter que passar nas outras 5 etapas. E eu te garanto, o mais difícil é o que está pela frente. A prova, pessoal, de verdade, não é a maior dificuldade quando a gente fala em um concurso para a Polícia Militar de São Paulo. As etapas mais difíceis são as etapas do pós-prova, como nós dissemos, que são as etapas que acontecem após a prova de escolaridade. O que você vai ter que fazer agora, o pós-prova, ele é composto por 5 etapas. Teste físico, exame médico, exame psicológico, investigação social e análise de documentos. Não tem data exata, você não consegue saber a data de cada uma dessas etapas agora. Essa é a primeira informação que você tem que saber. Leandro, e como que eu consigo me programar? Eu sou do interior, eu sou de outro estado, eu tenho que pedir dispensa no serviço. E aí, como é que funciona? Bom, eu vou tentar te dar aqui apenas algumas previsões. Vou te dar uma noção de como que funciona esses prazos, essas datas, para você ter uma noção e conversar, deixar tudo alinhado com a sua empresa, mas não tem como garantir que realmente essas datas vão bater. Funciona mais ou menos assim. O resultado da prova acontece geralmente, como eu disse, de 30 a 45 dias após a aplicação da prova. Após esse resultado, a gente coloca mais ou menos 20 dias entre o resultado,
análise dos recursos e divulgação do resultado final. A gente já falou tudo isso nesse vídeo. Após o resultado final, a primeira turma vai realizar o teste físico, geralmente de 10 a 15 dias. É muito rápido. Se o resultado final, vou chutar um exemplo, se o resultado final for divulgado no dia 1º de dezembro, provavelmente a primeira turma vai realizar o teste físico entre o dia 10 e o dia 15 de dezembro. Mas, Leandro, o último concurso tem turma que vai realizar o teste físico até janeiro. Pois bem, por isso que eu falei, eu vou apenas dar um palpite. O resultado final não vai sair em dezembro. Vocês estão fazendo a prova no final de outubro. O resultado preliminar vai ser divulgado provavelmente no final de novembro. Vem os recursos, a VUNESP com certeza vai dar uma enrolada e vai divulgar esse resultado final, classificação, nota de corte, lá em janeiro. Então eu acredito que a primeira turma vai realizar o teste físico ainda em janeiro, finalzinho de janeiro, certo? Mas geralmente é de 10 a 15 dias após o resultado final. Mas isso, pessoal, é a primeira turma, tudo bem? Letra A. As turmas no concurso da Polícia Militar, elas são organizadas em ordem alfabética. Letra A, turma 1, 2, 3, e aí depois vem letra B, letra C, D, E, até chegar no pessoalzinho lá do final, letra W, por aí vai. A diferença entre eles é enorme. Eu vou te dar um exemplo. 17.200 candidatos, cada turma costuma ter em média 200 candidatos. Se você dividir 17.200 candidatos por 200, que é a quantidade que tem em cada turma, você vai ter um resultado final aproximadamente de 86 turmas. Eu digo aproximadamente porque nem sempre são 200 candidatos por turma. A PM pode colocar um pouco para menos, um pouco para mais, mas você vai ter aproximadamente 86 turmas. Se a Polícia Militar fizesse teste físico todos os dias, inclusive finais de semana e feriados, sem nenhuma pausa, mesmo assim, levaria 3 meses para realizar o teste físico com todo mundo. A diferença entre o letra A e o letra W seria de 3 meses. Enquanto o letra A faria o teste físico em janeiro, o letra W faria o teste físico dele lá para abril. Olha a diferença. Isso que eu estou considerando que o teste físico foi realizado sem pausas, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. E na verdade não é assim. O teste físico não é realizado nem em finais de semana, nem aos feriados, e muitas vezes ele não é realizado de sexta. A Polícia Militar costuma deixar algumas pausas caso de imprevisto, como por exemplo, uma chuva muito forte que impossibilite a aplicação da corrida. Nesse caso não tem como, eles têm que interromper o teste e remarcar por uma data vaga. Então ao longo do teste físico vocês vão perceber que geralmente tem alguns buracos. Muitas vezes a polícia pega numa semana, 2, 3 semanas ali e não aplica, não coloca nenhuma turma de sexta-feira. São as datas, caso ela precise, ela consegue fazer alguns encaixes ali no meio. Então, você pode aumentar essa continha para 4 ou 5 meses, dependendo da quantidade de turmas que a Polícia Militar fizer essa divisão. Então, a diferença entre o letra A e o letra W é muito grande. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é, se o seu primeiro nome na ordem alfabética estiver mais para o início, o seu tempo entre o resultado final e o início das etapas vai ser muito menor. Agora, se o seu nome for letra W, letra V, letra T, você vai ter um intervalo muito maior entre o resultado final e o início das suas etapas. Leandro, e após o teste físico? Eu sou letra A, fiz o teste físico logo no final de janeiro. Logo em janeiro eu já fui lá e fiz o meu teste físico. Mas tem gente que vai fazer teste físico, como você mesmo comentou, até o mês de maio, até o mês de junho. Eu só vou realizar o meu exame médico depois de junho? Não, pessoal. As etapas do pós-prova no concurso da Polícia Militar, elas são sequenciais. Como assim sequenciais? Você que é letra A, se você fizer o teste físico, por exemplo, no dia 20 de janeiro, provavelmente o seu exame médico vai ser aplicado no dia 23 ou dia 25. O exame médico ele é feito de 2 a 5 dias após o teste físico. É muito rápido, geralmente na mesma semana. Depois do exame médico, de 2 a 5 dias, vai para o psicológico. Depois do psicológico, espera o resultado, vai para a investigação social e já entrega toda a papelada. Você provavelmente vai terminar todo o processo do pós-prova no comecinho de fevereiro. E agora, Leandro, o que eu faço? Agora você não faz nada, você espera, porque a Polícia Militar, ela fez o processo com você que é letra A. Agora ela vai fazer com todo mundo. Quando ela terminar esse processo com todo mundo, com o pessoal lá do final letra W, aí sim ela vai divulgar o resultado final e convocar vocês para posse.
Deu para entender? As etapas são sequenciais. Você não vai fazer o teste físico e esperar todo mundo terminar para passar para o exame médico, esperar todo mundo terminar. Não. Você começou, você já faz tudo. O que demora é chegar a sua vez. Por exemplo, o pessoal que é letra W, que vai fazer lá para maio ou para junho, como eu acabei de comentar, quando chegar nesse período, chegou a data do seu teste físico, é sequencial. Teste físico, médico, psicológico, documentação, entrega e acabou. É uma etapa atrás da outra. Tem candidato que pensa que vai ter prazos gigantescos. Isso é um erro, por quê? Muita gente fala assim, Leandro, eu sei que no exame médico reprova por medida cruzada, aberta, profunda, reprova por cárie, reprova por desvio de septo. Eu sei que o psicológico, geralmente, de 10 candidatos que vão lá fazer, a polícia militar passa só 3, ela reprova a maioria. Eu sei de tudo isso, mas eu não vou me preocupar agora. Primeiro eu vou esperar passar pelo teste físico. Depois que eu passar pelo teste físico, aí sim, eu vou passar no meu dentista, eu vou colocar um aparelho, eu vou passar no médico para ver o desvio de septo, eu vou ver se o grau do meu óculos, se está dentro ou não daquele limite que é previsto no edital, eu vou começar a treinar para o psicológico, eu vou começar... Você não vai começar a fazer nada, porque você não tem mais tempo para isso. Já era. Você fez o seu teste físico, as outras etapas já vão ser na mesma semana. Não dá mais tempo de resolver nada. Então é importante que a sua preparação para esse pós-prova, ela seja de uma forma geral. Você não se prepara para o teste físico, você se prepara para o pós-prova. Você tem que treinar a flexão e ao mesmo tempo fazer a sua consulta no dentista, e ao mesmo tempo treinar um PMK, um palográfico, uma entrevista para o seu psicológico, ao mesmo tempo já tirar as dúvidas da investigação social, porque quando você começar o seu pós-prova, quando chegar a data do seu teste físico, você já tem que estar pronto para todas as etapas e não só para o teste físico. Isso é muito importante você entender. As etapas do pós-prova, elas são sequenciais. É uma atrás da outra, é muito rápido. O que talvez demore é chegar a sua vez, dependendo do seu nome, né? Porque vai ser em ordem alfabética, como eu acabei de explicar. Mas chegou a sua vez, a partir dali é tudo muito rápido, tudo sequencial. Esse é o pós-prova. São 5 etapas que você vai ter que ser aprovado e caso você seja aprovado em todas elas, aí sim você vai ser convocado para nomeação, posse e, de fato, ser um policial militar. Leandro, quando essa convocação vai acontecer? Quando eu vou entrar para a polícia, assinar minha nomeação, assinar minha posse? Quando a polícia militar terminar esse processo com todos os candidatos. O pessoal que é letra W provavelmente vai entregar a documentação para a investigação social no final de junho, talvez comecinho de julho. A partir dali, demora aproximadamente 3 meses para a polícia militar fazer a investigação e essa análise de documentação dessas últimas turmas. Vamos jogar 3 meses para frente, a gente vai cair em setembro, talvez outubro. A posse de vocês, provavelmente, seria em meados ali de outubro, talvez novembro, se a polícia militar demorasse um pouquinho. Só que tem um problema, quando o governador do estado de São Paulo, na época, Geraldo Alckmin, autorizou essas 2.700 vagas, ele autorizou da seguinte forma, 5.400 vagas, sendo 2.700 para posse no mês de maio de 2019, que é o concurso que já está em andamento, a prova foi em junho, a posse vai ser em maio. E outras 2.700 vagas para posse em janeiro de 2020. Só que, se a gente verificar o tempo que geralmente um concurso demora, o concurso de vocês vai ficar pronto muito antes de janeiro. Ele vai ficar pronto, como eu disse, provavelmente em outubro. Eu não sei afirmar se a Polícia Militar pode, se seria algo legal, antecipar essa posse. Se ela pode convocar vocês em outubro para assinar essa posse, ou se ela é obrigada a aguardar chegar o mês de janeiro, que foi o que saiu no decreto do governador, e realmente ir lá e convocar vocês apenas em janeiro. Isso é importante vocês terem uma noção, por quê? Na posse, vocês vão precisar comprovar algumas documentações, entre elas a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, pode ser a permissão, não tem problema, não tem que ser a definitiva. Ah, eu acabei de tirar, tem a permissão. Pode, não tem problema. Vocês vão ter que comprovar conclusão no ensino médio, dispensa do serviço militar, né? Quem não serviu, quem foi dispensado tem que apresentar lá a CDI. Tem muita gente que ainda não tem esses documentos, que vai terminar isso agora, durante o ano de 2019.
Vai entrar no ano de 2019, enquanto o concurso vai correndo, esses candidatos vão lá, vão tirar a carta, vão terminar a escola, vão ver se vão ou não ser dispensados do exército. Se a posse acontecer em outubro, muitas pessoas talvez ainda não tenham todos esses documentos. Vai ficar de fora, tá? Porque o concurso ele tem previsão, não é regra. Não é que obrigatoriamente vai ser em janeiro, o edital não diz isso. Tudo bem? Então, se de repente a Polícia Militar antecipar essa posse, ao invés de ser em janeiro de 2020, essa posse acontecer em outubro, por exemplo, de 2019, nesse momento da posse você tem que comprovar tudo isso. Você tem que estar com a sua CNH, você tem que estar com o seu histórico escolar e você tem que estar com o seu documento militar. Se você não estiver, você não assina a posse, você perdeu o concurso, vai ter que prestar novamente, vai ter que participar de novo. Tudo bem? Mas nesse momento, pessoal, não tem como ter certeza de quando realmente será a posse do concurso de vocês. O ideal é que vocês antecipem. O máximo que vocês puderem adiantar todas essas documentações, melhor. Então agora eu acredito que você já tem uma noção muito melhor sobre como que é o funcionamento do seu concurso, como que funcionam as etapas, como que funciona todo esse processo de contratação da Polícia Militar, e isso te ajuda muito a se organizar e o melhor, a se preparar, porque agora você vai ter que realmente conseguir o seu apto em cada uma dessas etapas. É uma etapa de cada vez. Não adianta nada você estudar e muito bem na prova, ter uma excelente pontuação no teste físico para chegar no exame médico e reprovar por uma cárie, por falta de informação. Da mesma forma que não adianta você passar no médico e reprovar no psicológico, como acontece com a maioria, 70% reprova no psicológico. Se chegarem 10 mil pessoas até o psicológico, provavelmente 3 mil só passa adiante. Geralmente 70% fica de fora. A maioria reprova com aquilo de achar psicológico é só eu ser tranquilo, é só eu ser sincero, agir com naturalidade e vai estar tudo certo. Psicológico tem um perfil. Você precisa ter controle de ansiedade, impulsividade, você precisa ter relacionamento interpessoal, você precisa ter domínio psicomotor, você precisa ter controle emocional, você tem que ter a capacidade de liderança, você tem que ter um perfil imenso. Se você não atender esse perfil, você reprova. Não é porque você tem distúrbio, você tem problema, é porque você não atendeu ao perfil. E se você, assim como a maioria, não se preparar, você vai reprovar no psicológico. É fundamental que você tenha essas informações, que você saiba como agir, como que você vai se vestir no psicológico, como responder de forma adequada às perguntas. É fundamental você estar pronto para enfrentar cada uma das etapas, chegar no final e conquistar a sua vaga na Polícia Militar. Então, nesse momento, o que eu recomendo é o quê? Em primeiro lugar, que você acesse a página concursopm.com.br/resultado. Fique acompanhando essa página, nós vamos manter ela sempre atualizada em cada uma das etapas do resultado da prova que você realizou no dia 21 de outubro. Além disso, o site Concurso PM também oferece uma série de vídeos para orientar você em cada uma dessas etapas. Todas as informações que você precisa referente a esses vídeos também vão estar disponíveis nessa página que eu acabei de falar para vocês do resultado. Dá uma olhadinha, tem uma série de vídeos para todas essas etapas, são gratuitos, informação importante e gratuita para todos os candidatos do concurso. Hoje em dia, reprovar por falta de orientação, por falta de informação, não é mais desculpa. Todos os candidatos hoje em dia têm acesso à internet, têm um computador ou um celular em casa, conseguem assistir vídeos, se informar, ler, pesquisar e ter acesso a conteúdos que vão ajudar a realizar cada uma dessas etapas do concurso. Então não seja você um candidato desinformado que vai chegar lá no dia, vai cometer erros e vai perder a oportunidade de fazer parte desse time da Polícia Militar. Eu espero que você acesse o site, assista os vídeos, se informe, mande as suas dúvidas, mande as suas mensagens, se prepare e conquiste a sua vaga na Polícia Militar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição. E eu desejo a todos vocês boa sorte. Espero que vocês tenham conseguido realmente um bom resultado na prova. Espero que tenham se classificado, que sejam convocados para as próximas etapas e que em breve estejam lá assinando posse e conquistando a vaga de vocês na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Grande abraço e até a próxima. concursopm.com.br. Vamos juntos conquistar essa vaga.